Você já parou para pensar no que diferencia uma pessoa que consegue aprender qualquer coisa de uma pessoa que está sempre repetindo os mesmos padrões? Eu posso te falar que não é inteligência, não é talento e muito menos sorte. É uma habilidade chamada metacognição. 99% das pessoas nunca desenvolvem isso e nunca nem sequer ouviram falar do que se trata metacognição. Mas eu vou te contar uma coisa. Desde que eu comecei a usar metacognição conscientemente, tudo mudou. A minha produtividade disparou e a capacidade de tomar decisões ficaram ainda melhores. E neste vídeo eu vou te mostrar exatamente o que é metacognição e por que 99% das pessoas não a desenvolvem e como você pode usar isso a seu favor para mudar a sua vida. Metacognição é uma palavra bem chique para algo bem simples, que é a capacidade de você pensar sobre os seus próprios pensamentos. Parece óbvio, não é? Mas a verdade é que a maioria das pessoas passa a vida inteira somente reagindo aos seus pensamentos. Você pensa em algo e você acredita. Você sente algo e então você age. Pronto, acabou, sem você questionar nada. Mas na metacognição é diferente. É a capacidade de você observar o seu próprio pensamento como se você fosse uma terceira pessoa. É sobre você se perguntar: por que eu estou pensando isso? Isso é verdade? Há outra forma de ver isso? Deixa eu te dar um exemplo prático sobre isso. Você está produzindo um vídeo. O seu pensamento automático é: eu não sou bom nisso. Eu sou um completo fracasso. Esse vídeo não vai ter visualizações. Este é o seu pensamento sem a metacognição, e então você acredita nisso e você não publica o seu primeiro vídeo. Agora, quando você consegue desenvolver a metacognição, você começa a observar esses pensamentos e você se pergunta: isso está se baseando em fatos ou no meu próprio medo? Quais as evidências reais de que isso possa não funcionar? Você consegue perceber a diferença? Em um lado, você é vítima do seu pensamento, já no outro, você é o observador do seu pensamento. E aqui está uma verdade incômoda. Ninguém te ensina metacognição. Na escola, a gente aprende sobre português, matemática, ciências, história, mas a verdade é que ninguém nos ensina a habilidade de pensar sobre os nossos próprios pensamentos. Ninguém nos ensina a criticar as nossas próprias crenças. E aí o que acontece? Você cresce com padrões de pensamentos que nem foi você que escolheu. Você herda a crença dos seus pais, da cultura que você vive e da sociedade que você está incluído. E você passa a vida inteira operando nesses padrões automáticos. E a maioria das pessoas nunca para questionar isso, porque elas estão vivendo no piloto automático. Certamente você conhece uma pessoa, isso se não for você, que acorda, vai para o trabalho, almoça, volta para casa, dorme, repete e fica repetindo esse ciclo, sem a capacidade de se perguntar: eu estou feliz com isso? Eu estou fazendo o que realmente gosto? O que poderia ser melhor? Como eu faço para mudar a realidade que eu estou vivendo? A metacognição exige esforço. Ela exige que você para e reflita, que você dê uma pausa e comece a analisar o que está de errado. E o problema é que a maioria das pessoas não está disposta a fazer isso. Mas aqui está o segredo das pessoas que fazem esse trabalho, das pessoas que conseguem desenvolver a habilidade da metacognição. Elas conseguem ter uma vida melhor, porque quando elas pensam sobre o que elas estão vivendo, elas têm a habilidade de mudar os seus próprios pensamentos. E quando você muda os seus pensamentos, você muda as suas ações. E quando você muda as suas ações, você muda a sua vida. E agora eu quero falar sobre os 3 níveis da metacognição. Quanto mais você cresce nível, melhor você fica. E o primeiro nível é consciência básica. Você simplesmente observa que está tendo um pensamento. Então, por exemplo, você está ali trabalhando e você começa a pensar: isso não vai dar certo. Quando você tem a capacidade de observar esse pensamento, você atinge o nível 1 da metacognição, que é a capacidade de você conseguir enxergar. Parece fácil, mas tente fazer isso por um dia inteiro. Tente ficar atento aos seus pensamentos. Você vai perceber que a maior parte do nosso tempo, o nosso pensamento ele é inconsciente. A gente não dá a devida atenção e simplesmente a gente só age no piloto automático,
sem dar a importância devida para o que de fato estamos pensando. E aqui eu quero falar que essa capacidade de você pensar sobre o seu próprio pensamento, nesse nível 1, de onde você desenvolve a consciência, parece que é aquela voz, sabe aquela vozinha que tem na sua cabeça? Parece que a gente é meio louco, que quando você está pensando algo que é muito destrutivo, que é muito ruim, você imediatamente vem uma outra voz e fala, para de pensar nisso. Então, isso é o nível 1 da metacognição, é a consciência, é quando você consegue observar que aquele pensamento está sendo destrutivo para você, ou que está tendo um efeito positivo, enfim, mas geralmente a gente consegue desenvolver quando a gente está naquele pensamento negativo. E não, você não é louco, tá? Por muito tempo eu achei que eu era louca, porque às vezes vinha aquela sobrevoz sobre o meu próprio pensamento e eu não entendia de onde vinha, mas agora eu sei que é da metacognição. Então, fala aí pra mim se você também achava que você era doido. Bora continuar o vídeo. E o nível 2 é você conseguir fazer questionamentos. E agora você não só percebe o pensamento, você começa a fazer questionamentos. Esse pensamento é verdadeiro? De onde ele vem? Qual é a evidência? E aqui é onde a mágica começa a acontecer, porque muitos pensamentos não têm base na realidade, são só crenças que você herdou ao longo dos anos de sua vida. E quando você começa a questionar, você consegue perceber que não é só o medo, você consegue agir apesar do medo que você está sentindo. Você começa a perceber que aquilo ali não é sobre você, não é você, na verdade é somente uma crença que foi colocada em cima de você que está te impedindo de agir. Eu, por exemplo, eu tinha muito medo de começar a fazer vídeos, mas é porque a minha família inteira, ela foi criada como você precisa nascer, crescer, trabalhar, fazer faculdade e ter um bom emprego. E aí você vai trabalhar e vai repetir isso ao longo da sua vida. Então, para mim começar a fazer o primeiro vídeo, eu tive várias sensações ali. Meu Deus, eu vou colocar o meu rosto, como é que eu vou me expressar, como é que eu vou me comunicar? Mas eu consegui desenvolver esse questionamento, onde eu pude devolver essas crenças para quem elas pertenciam e de fato consegui gravar. Isso aqui está sendo uma vitória, na verdade. Eu consegui gravar e começar a conversar com a câmera sozinha num escritório. Mas é justamente por isso, porque eu comecei a desenvolver a metacognição e eu comecei a mudar de fato tudo aquilo que não era meu. Eu comecei a questionar, poxa, mas isso não é meu. O medo, ele faz parte sim das nossas emoções, mas ele não determina as nossas ações. Então, quando a gente começa a questionar, a gente passa a agir. Por isso que eu falei que quando a gente tem a metacognição na nossa vida, a gente melhora de vida, a gente consegue mudar completamente a nossa forma de agir. E o nível 3 é reprogramação. E agora você não só mais percebe o pensamento, você não só mais o questiona, você começa a substituí-lo. Então, novamente trazendo o meu exemplo, quando eu comecei a gravar vídeo, eu pensava, nossa, será que as pessoas vão me julgar? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Agora eu já penso, as pessoas elas vão gostar do jeito que eu comunico a minha mensagem. As pessoas elas vão gostar de mim pelo jeito que eu sou. Então a gente consegue reprogramar esse pensamento que está nos impedindo de agir, reprogramar esse medo que faz muitas vezes a gente travar. E essa é a verdadeira diferença de quem realmente muda de vida e de quem fica repetindo os mesmos padrões, onde fica preso ali nos seus pensamentos, nas suas emoções. A pessoa que consegue reprogramar os seus pensamentos consegue mudar as suas ações. E ações repetidas, elas criam resultados. E aqui eu gostaria de te fornecer 3 passos práticos para você começar a desenvolver cognição hoje mesmo. A primeira, como já falamos no nível 1, é a capacidade de você observar os seus próprios pensamentos. No começo é muito difícil, mas eu te garanto, vai ficando fácil conforme você vai passando os dias, tá? Não desista na primeira oportunidade. Tenha por hábito você começar a desenvolver essa capacidade de você observar os seus pensamentos. Vai te ajudar muito. Não desista. Parece fácil assim eu falando, mas não é. Você vai ver que na prática é um pouquinho mais difícil. Mas não desista no primeiro passo.
Continue tentando, que você vai começar a observar. Vai vir uma voz sobre o seu próprio pensamento ali analisando, te ajudando, te dando clareza nas informações que estão às vezes todas embaralhadas, né? E o segundo passo é sobre você questionar. Comece a questionar seus pensamentos. Sabe aquele pensamento ruim que às vezes vem na sua cabeça? Comece a se perguntar de onde ele vem, o que está querendo me dizer, qual é a verdade nisso, no que ele está se fundamentando. E 80% das vezes você vai perceber que isso não é seu, mas sim das crenças que te foram colocadas desde quando você nasceu. E o terceiro passo é sobre você reescrever. Sabe quando você está tendo aquele pensamento ruim? Isso não vai dar certo, ou eu não sei fazer isso, eu sou um completo fracasso. Lembra que no vídeo anterior eu te falei que o nosso cérebro ele busca mecanismos quando a gente adapta um pensamento para nós, a gente simplesmente começa a senti-los e a gente vai procurar motivos para validar eles. Então, quando você tiver um pensamento muito ruim, eu sou um fracasso, eu não sei fazer isso, comece a reescrever eles como eu não sei, mas eu posso aprender. Você consegue perceber que aqui não está ligado ao poder do pensamento positivo, que eu também acho muito importante, mas ele está ligado com algo que é factível, com algo que seja realidade, porque, ora, eu não sei mexer num computador, mas eu posso aprender, porque nós somos seres humanos, nós somos seres evoluídos. Então, tudo que a gente se dedicar a fazer e fazer com coração aberto, com a mente aberta, a gente vai aprender. Então, assim, comece a reprogramar não somente, papo de coach, pensamento positivo. Comece a reprogramar fundamentado na realidade, onde você fala, eu não sei fazer, mas eu posso aprender, e isso vai te ajudar muito. E chegamos ao final deste vídeo, e eu gostaria de começar dizendo, a metacognição é a habilidade que 99% das pessoas não sabem, porque ninguém ensina a elas o que significa, mas agora você já sabe. E a minha pergunta é, você vai colocar em prática o que você aprendeu neste vídeo? Porque aqui está a verdade, conhecimento sem ação é só entretenimento. Se você assistir esse vídeo e não fizer nada, nada irá mudar. Mas se você começar a observar os seus pensamentos hoje, a questionar os seus pensamentos e a reprogramá-los, eu te garanto, você vai fazer parte de 1% das pessoas que possuem essa habilidade. E eu te garanto que em 6 meses você vai olhar para trás e não vai mais reconhecer a pessoa que você era. E se este vídeo te ajudou, deixe seu like, inscreva-se no canal e coloque nos comentários: vou observar os meus pensamentos. Porque quando você comenta, você se compromete. E quando você se compromete, você começa a agir. Beijinhos e até o próximo vídeo. Valeu, galera!